Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção do PET, né? A gente vai começar a correção do PET 6, semana 3. Essa correção foi feita pelos pipidianos Júlia Loyola, Saulo e Marco Aurélio. O tema dessa semana, como na semana anterior, é vida e evolução. Vamos começar. Questão 1. Quais tipos de seleção natural existem? Escreva a ideia principal que caracteriza cada um. Bom, como visto no PET, né, são 3 tipos de seleção natural que existe. A seleção direcional, que é um tipo de seleção natural em que um fenótipo extremo é favorecido e tem a sua frequência aumentada na população, como exemplo do próprio PET, a resistência bacteriana aos antibióticos. O segundo tipo de seleção natural é a seleção estabilizadora, é um tipo de seleção natural onde seleciona os organismos com fenótipo intermediário. São selecionados e os indivíduos fora da média, que seriam os extremos, eles são eliminados. Mais uma vez, como dito no PET, o exemplo dado foi o peso de nascimento em seres humanos, onde eles selecionariam os intermediários e aqueles que estão abaixo ou muito acima seriam eliminados. Mas a gente sabe que isso não acontece mais, porque tem os casos de crianças que nascem abaixo do peso, eles ficam nas incubadoras, e para aqueles para aqueles bebês que nascem acima do peso tem o tipo da cesárea. E a última seleção que a gente tem de seleção natural é a seleção disruptiva, que é o tipo de seleção em que os fenótipos extremos são favorecidos, eliminando os intermediários. E o exemplo que a gente traz é a adaptação dos tendilões africanos para comer a semente, onde os intermediários eles não têm, eles são eliminados, o que favorecendo os extremos, tanto os de bico mais comprido quanto os de bico mais curto. A questão 2 diz o seguinte: para explicar a relação entre o uso exagerado de remédios e a resistência bacteriana. Antes de falar um pouco sobre essa resistência bacteriana, a gente vai voltar lá naquela seleção direcional, que ela seleciona os indivíduos de um fenótipo extremo. Esse tipo de seleção é o que ocorre nas populações de bactéria, que é frequentemente exposta a um certo antibiótico. Uma grande porcentagem desses organismos ele é eliminado, com exceções daquele cuja mutação lhe oferece alguma resistência. Isso quer dizer que o medicamento ele vai selecionar as variações de bactérias mais resistentes. Essas vão se reproduzir, estabelecendo a população. E se o mesmo remédio for utilizado novamente, haverá uma nova seleção e os mais resistentes voltarão a ser selecionados. Se o antibiótico continuar a ser usado sucessivas vezes, haverá cada vez mais indivíduos resistentes e acabará resultando no desenvolvimento de uma população bacteriana imune aos seus efeitos, a dita resistência bacteriana, ou como popularmente dito, é a superbactéria, que é o que está o que quer dizer, né? Tipo, se você usar um antibiótico repetidas vezes, você vai acabar selecionando a bactéria e criando uma superbactéria, digamos assim, que seria imune, entre aspas, aos antibióticos. Então, pessoal, todo mundo me ouve bem, né? Não? Sim. Perfeito. Então, a questão 3. Cite um exemplo de seleção estabilizadora diferente daquele já citado no texto. Bem, um exemplo de seleção estabilizadora ocorre em algumas regiões do continente africano, né, onde se tem a presença de um alelo recessivo na população, que ele é chamado de S, né, que determina a doença de anemia falciforme, né, que ela é uma doença relativamente grave, por sinal. E apesar de ser grave, muitas pessoas apresentam esse alelo recessivo, entretanto, só que por meio da heterozigose, né, eles têm o gene o dominante e o recessivo, né? E a permanência desse gene é importante porque confere uma proteção contra a malária,
né, que também é uma doença comum em certas regiões do continente africano, né. Nesse caso, portanto, a seleção natural privilegiou a permanência desses genes na população em heterozigose, né, diminuindo a frequência das pessoas que possuem o gene homozigoto, seja, ou no caso, em homozigose, né, na condição de homozigose, seja ele o dominante ou da forma recessiva. A quarta questão. Você acha que o organismo mais apto é sempre o mais forte? Justifique a sua resposta. Bem, não necessariamente, né? Apesar de ser, sim, uma questão, digamos, que ela não tem, assim, uma resposta correta, né? Mas como que eu posso dizer? O cerne da questão se permanece, porque não necessariamente quando a gente se fala em organismos mais aptos, não se trata de um organismo mais forte, né? A força nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência de uma espécie. E sim a sua capacidade de se adaptar às diferentes condições do meio. Aqui eu faço um adentro, que a gente já trouxe aqui essa imagem do mamute, né? Que o mamute, com toda a tua imponência, assim, todo o seu porte, né, ele foi uma espécie que entrou em extinção porque ele não conseguiu se adaptar, digamos assim, naquele novo ambiente que ele está inserido, né, que houve toda uma mudança, como que eu posso dizer, no ambiente, na época que ele estava presente em nosso planeta, que eu não sei, eu acho que isso não cabe agora, essa discussão, e ele não teve a capacidade, apesar de ser forte, ele não teve a capacidade de se adaptar e acabou entrando em extinção. Bem, então a próxima questão, né, por que a variabilidade genética entre os indivíduos é um fator importante para a seleção natural? Bem, os indivíduos de uma mesma espécie, né, eles precisam apresentar variações nos seus fenótipos e genótipos. Sem essas características individuais, a seleção natural ela não consegue agir, né? Porque todos os indivíduos são iguais, né? Então, aí a variabilidade genética, a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma população, né? Ela é importante devido à variabilidade de genótipos, né? Pois sem essa variação, a seleção natural não conseguiria ela não, eu me perdi, sim, ela não conseguiria agir, né, ou seja, a ação da seleção natural, né, ela consiste em selecionar os indivíduos que estão mais aptos àquele meio, né, e condições ecológicas, anulando os indivíduos desvantajosos para essa mesma condição. E a expressão mais apto refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente, e também descendentes férteis, correto? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, e agora vamos para a semana 4, isso? Posso parar o compartilhamento? Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal, pela participação, e daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas, né? Tá dando para todo mundo ver a imagem? Sim, Natália, dá para ver. Tá tudo ok. Uhum. Meu nome é Natália e eu vou fazer a correção do PET 6 da semana 4. Questão 1. Explique com suas palavras o que são os coacervados. Os coacervados, eles possuem uma organização esférica
feita de proteínas e dupla camada de lipídios, que separavam um meio interno de um meio externo, ou seja, lembrava uma camada citoplasmática. E, de acordo com alguns cientistas, esses foram responsáveis pelas primeiras formas de vida. Questão 2. Que possíveis efeitos a falta da camada de ozônio trazia à Terra? Não havendo oxigênio, não havia camada protetora de ozônio, e isso significava que, além da luz visível, a superfície do planeta era bombardeada por raios ultravioleta e a temperatura bastante elevada. Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido reações químicas e alcançado níveis de organização mais complexos, produzindo uma sopa nutritiva repleta de açúcares simples, aminoácidos, ácidos gráficos e nucleotídeos. Questão 3. De acordo com o Oparin, como surgiram os primeiros seres vivos? Oparin supôs que foi por meio da evolução dos coacervados que ao aumentarem seu grau de complexidade, criou organizações envolvidas por uma membrana lipoproteica, formada por lipídios e proteínas, e contendo em seu interior a molécula de ácido nucleico. E, com esse ácido, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas em um metabolismo primitivo. E assim teriam surgido os primeiros seres vivos, capazes de se reproduzirem e darem origem a outros seres semelhantes a eles. Questão 4. Qual é a importância dos mares primitivos para a origem da vida? Eles possibilitaram a realização de várias combinações bioquímicas possíveis num longo período de tempo, uns 2 bilhões de anos, para que tivessem surgido as primeiras organizações de estruturas coacervadas. E é só isso. A semana 4 só tem 4 questões. E é isso. Obrigada.